Então, pessoal, resolvi tirar uma aula aqui em específico para falar sobre a aceleração centrípeta, certo? Quais são suas componentes, qual que é a forma que ela se apresenta no movimento. E nós temos que lembrar aqui da primeira lei de Newton, que é a da inércia. Porque como que ela se relaciona com o tal do MCU, com o movimento circular uniforme, ou no nosso caso, das órbitas circulares, se relaciona pelo fato de que uma órbita não poderia acontecer caso a inércia esteja sendo preservada sem aceleração. Como assim? A inércia diz que se algo está em movimento, vai continuar em movimento. Correto. Contudo, com a mesma direção, sentido e intensidade. Algo que não acontece na órbita. Sim, está sempre na mesma velocidade, por definição. Contudo, para justamente fazer esse desenho circular, tem que ter uma aceleração, porque não está sempre na mesma direção. Uma hora está assim, outra hora está assim, outra vai, até formar justamente a tal da circunferência. Algo que nos leva, de fato, a crer e concluir que existe uma aceleração. Contudo, qual que são as propriedades dessa aceleração, que é a tal da aceleração centrípeta? Existe a centrípeta e a centrífuga. O que é a centrípeta? Essa força que puxa para manter em órbita, em manter no movimento circular. A centrífuga é justamente a fuga. Se nós pegarmos, por exemplo, um cadarço e amarrar uma borracha na ponta e ficar girando. A centrífuga é essa força que a borracha tem de querer pular para fora, certo? E a centrípeta é o que está puxando para manter na órbita, manter ali nesse movimento circular. E qual que é a propriedade fundamental da centrípeta? É que ela é de sentido e direção radial. Como assim? Nós temos horário, certo? O que é horário? É o ponto ali da circunferência até o centro. Essa vai ser a representação da aceleração centrípeta. Como assim? Ela vai sempre apontar para o centro. Mas por que ela não pode apontar, por exemplo, tangencialmente? Porque isso vai variar a velocidade do objeto que esteja ali no movimento, certo? Do corpo celeste, seja do que for, porque aqui já entra pro tal do MCU, do movimento circular uniforme lá da física básica, certo? Então, por que não pode ser assim? Porque simplesmente vai variar a velocidade, ou seja, tem que ser em sentido radial. Mas por que não pode ser diagonal, por exemplo? Porque aqui nós entramos para a decomposição desse vetor, que pode ser, esse vetor aqui pode ser a mesma coisa do que esse, mais esse daqui. É algo que já entra lá para a física, algo que não vale a pena aprofundar muito aqui, mas é simplesmente uma decomposição de vetores. Então a centrípeta, nós concluímos agora que ela é obrigatoriamente e exclusivamente radial. Caso tenha alguma outra aceleração, nós entramos para o assunto da aceleração resultante, coisa que não aparece na órbita circular, portanto não é algo que vamos aprofundar. Mas aí já teria que usar Pitágoras e afins. Então, mas com isso, como que nós podemos calcular, certo? Essa aceleração? Porque nós vimos na última aula que tem lá a questão do A igual a V2 sobre L, mas por quê? Nós vamos fazer uma representação aqui bem diminuta, bem simplificada de um pedaço de um movimento, de uma órbita. Perceba que o corpo saiu daqui e veio para cá, demonstrando aqui uma variação de θ, igual ao θ que nem eu coloquei ali. Só que vamos representar a velocidade. Aqui é v e aqui o mesmo v, porque como eu falei, a velocidade não varia. Contudo, nós queremos a variação da velocidade. E se nós formos lá para o assunto da diferença de vetores da física, nós podemos montar aqui a questão do triângulo e ver que esse pedaço aqui é a tal do ΔV, com aqui os dois lados medido V. Contudo, por uma propriedade lá da trigonometria, da geometria mais especificamente, nós temos que aqui
esse mesmo valor θ, certo? E no que isso pode ser útil? Pelo fato de que perceba que isso daqui pode ser considerado nosso ΔS. Como assim? ΔS não é a variação do movimento, é quanto ele percorreu? Sim, mas perceba que aqui tem um problema. Ele não percorreu essa linha reta, e o ΔS eu estou chamando essa linha reta. Ele percorreu a curva, que é um pouquinho maior do que a linha reta. Contudo, vamos trabalhar aqui com casas infinitesimais, algo que já entra lá para o assunto de cálculo infinitesimal, os tais dos limites do cálculo 1, lá da graduação, contudo aqui de uma forma bem leve, então pode ser vista já assim. Então, isso significa que é tão pouco a variação, tão próximo, que a variação da curva é praticamente igual à variação da linha reta, certo? Então, nós podemos sim colocar aqui um triângulo com o mesmo θ, que aqui mede ΔS. E qual que é esses dois lados aqui? Perceba que é o raio, porque aqui é o centro e aqui são os limites da circunferência. Então, os lados medem R. Contudo, nós percebemos que são triângulos semelhantes. Como assim? R está para V, assim como o ΔS está para ΔV. Vamos matematizar, vamos colocar na álgebra isso. R está para V, assim como ΔS está para ΔV. Mas você lembra o que é o ΔS? É o VT, certo? Lá da física nós geralmente usamos o tal do D igual a VT ou ΔS igual a VT, certo? Mas beleza, não encontramos algo muito útil aqui. Vamos inverter. V sobre R igual a ΔV sobre VT. Perceba que como eu inverti dos dois lados, pelos princípios da álgebra, pelas regras do jogo, não violamos nada. Só que perceba, esse ΔV sobre T, o que é a variação da velocidade sobre o tempo? Justamente a aceleração. Então, V sobre R igual a aceleração sobre V. Ou vamos melhorar isso, A igual a V2 sobre R. Encontramos aqui aquilo que nós vimos já na última aula, de que a aceleração é igual à velocidade ao quadrado sobre o comprimento do raio. Isso, lógico, lembrando de que o movimento é uniforme, com a velocidade uniforme em intensidade, certo? Então, aqui nós concluímos aqui a questão da aceleração centrípeta, tanto seus conceitos, suas aplicações, como ela se demonstra, e até deduzimos aqui uma equação que muitas vezes não é visto no ensino médio, certo? Eu próprio na escola nunca tinha visto. Eu fui encontrar ela por conta. Lógico, é porque eu aprendo mais deduzindo as equações do que sentando vou decorar essa equação. Eu não consigo decorar, eu tenho que deduzir. Mas lógico, tem aquela questão de cada pessoa sabe o que precisa e por que precisa. Não adianta falar eu tenho que decorar essa fórmula para fazer uma prova que não há necessidade. Já diferente daquela pessoa, eu quero fazer a prova tal e aquela prova exige de que eu saiba deduzir. Talvez não essa equação, mas ter esse conhecimento de dedução para outras formas. E assim vai. Tudo depende do seu objetivo ao estudar. Agora que nós já temos um conhecimento um pouco melhor na questão das órbitas circulares e até como foi visto, como foi visto a aceleração centrípeta mais aprofundada nessa aula, nós podemos agora já ir para os exemplos, pegar uma questão e aplicar os conhecimentos. Então, começando aqui. Satélites geoestacionários são aqueles que estão sempre sobre um mesmo ponto da superfície terrestre, ou seja, ele está parado no céu para um observador na Terra. Por isso, esses satélites são muito importantes para a transmissão de sinais entre países. Por exemplo, calcule a altura e a velocidade de um satélite geoestacionário cuja órbita circular passa sobre o Equador em função do período de rotação do raio e da massa da Terra. Como que nós podemos começar? Nós podemos aplicar
terceira lei de Kepler, extremamente importante para a astronomia. Mas vamos ver que falta algo. T2 sobre A3. A3 é a mesma coisa que a distância, certo? Não vou usar raio, porque nós vamos ver que tem um detalhe aqui, que raio não é o melhor nesse caso. Então, T2 sobre A3 é igual a 4π quadrado sobre GM. Certo. Nós temos o 4π quadrado e temos o GM. Afinal, o M é a questão da massa da Terra. Contudo, qual que é o período? Aqui nós temos que abstrair um pouco e pensar o seguinte. Se o satélite está sempre no mesmo ponto, em cima do mesmo ponto, ele está girando junto da Terra, certo? Porque a Terra gira, não tem como o satélite estar sempre no mesmo ponto, a não ser que ele gire junto. Contudo, quanto tempo a Terra leva para dar uma volta ao redor do próprio eixo? Leva um dia, certo? Contudo, o que é um dia? São 24 horas? O que são 24 horas? 24 vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. E quanto que isso dá? 86.400 segundos. Exatamente. Um dia é a mesma coisa que 86.400 segundos. É um valor, inclusive, muito bom de se lembrar. Não é um valor muito complexo. E é sempre bom lembrar ele. Então, nós podemos isolar o que nós não temos para conseguir a partir do que nós temos. Então, T2 GM sobre 4π quadrado. Lembre desse detalhe. E tira... Deu um problema aqui, mas enfim. E tira a raiz cúbica. Isso dando o tal do semi-eixo. A distância ao centro da Terra. Vamos calcular agora utilizando da calculadora, porque sempre é permitido, vamos lembrar desse fator. Então, já vamos colocando a questão da raiz cúbica. O tempo, como falamos, 86.400 ao quadrado, lembre desse detalhe, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Agora multiplicado pela massa da Terra, que é 5,97 vezes 10 na 24 aproximadamente. E agora dividir pelo 4π quadrado. É sempre lembrar essa questão dos quadrados, principalmente ali no 4π, é bem comum de esquecer. Contudo, vamos ver o resultado, dá um número muito grande. Mas por quê? Porque isso está em metros. Porque nós trabalhamos com fórmulas que usam valores e dão valores no Sistema Internacional de Medidas. Mas, contudo, vamos dividir por 1000 para conseguir em quilômetros, que dá aproximadamente 42.000 quilômetros. Ainda não é o valor que queremos. Por quê? Nós queremos a altura, baseado na superfície da Terra. Esse 42.000 quilômetros é a distância ao centro da Terra. Ou seja, basta agora nós subtrairmos o raio da Terra. E sim, esse que é o valor que nós estamos procurando. 35.850. Isso é a altura baseada na superfície da Terra, certo? Contudo, nós também temos que encontrar a tal da velocidade. E qual que é a fórmula da velocidade, como nós encontramos na última aula? É V raiz de GM sobre R. Contudo, agora temos que prestar atenção no detalhe. Perceba que eu usei R. O que é esse R? É a distância ao centro da Terra. Então, esse valor que nós encontramos de 35.000 não está correto. É aquele valor antigo de 42.000 e tanto. Contudo, vamos usar ele, de fato, em metros, nesse caso. Só que vamos lembrar de fazer tudo na ordem. Então, aqui, para não precisar reescrever tudo, vamos simplesmente elevar na menos 1 para representar a questão da divisão, multiplicar pelo 6,67 vezes 10 elevado a menos 11
multiplicado pela massa da Terra. Perceba que vai aparecer bastante vezes isso lá dentro. Por isso que é sempre bom ter a calculadora, para não se perder, porque fazer na mão é simplesmente algo impossível, né? Então, elevado a 24. Perceba que não é o valor correto, porque nós temos que tirar a raiz de tudo isso. Só que como nós não queremos reescrever tudo, acaba que temos que ficar brincando com os parênteses, mas sempre a mesma coisa. Aqui, para tirar a raiz quadrada, lembrando, é só elevar a 0,5. São alguns macetes que vão ser extremamente importantes para as provas. E encontramos aqui o valor de 3.070 metros por segundo, certo? Contudo, nós arredondamos esse valor, porque tem as casas decimais, né? Tem essa questão, para 3,7 quilômetros por segundo. É extremamente rápido. Perceba isso. Contudo, perceba também a questão de que tem que percorrer uma órbita em que o raio é mais de 40.000 quilômetros em um dia. Então a velocidade tem que ser extremamente rápida. Então, nós encontramos aqui os valores que estava sendo perguntado na questão que aparece lá no livro do Noik sobre a astronomia olímpica, que é o livro pelo qual estou me baseando aqui no curso. Inclusive, o link do livro está ali na descrição. Então, por hora, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, vamos começar os assuntos das elipses, que já é um assunto um pouco mais matemático do que astronômico, contudo, levando sempre para o lado da astronomia, tornando os conceitos úteis, certo? Então, valeu e bora estudar!